Oi, hoje seria feriado, né? 9 de julho. 9 de julho de 1932 foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Sempre se faz uma brincadeira que é a única derrota que é comemorada. Mas tem que lembrar que 2 anos depois, em 1934, o Getúlio, que era o presidente do governo provisório, cedeu e fez valer uma Constituição que foi votada de forma democrática. Só que 3 anos depois, 37, ele rasou tudo e partiu para o chamado Estado Novo, né? Uma ditadura de direita que durou até 1945. Bom, de qualquer maneira, não é feriado mais, porque o feriado de 9 de julho foi antecipado por causa da pandemia. Mas vamos em frente, né? Hoje tem notícia importante, né? É que o Facebook anunciou ontem, quarta-feira 8, que derrubou uma rede de contas e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos políticos, Flávio, Carlos e Eduardo, de alguns deputados bolsonaristas, apoiadores. Desde setembro do ano passado, que eu me lembro de ter visto uma notícia no Estadão, que tem circulado o apelido que parlamentares deram ao gabinete do ódio, que funciona no 3º andar, o andar do presidente, lá no Palácio do Planalto, que é um gabinete que dispara mensagens de ódio anônimas, com perfis falsos, que são os robôs, ou usando fanáticos bolsonaristas como disseminadores de notícias falsas, que todo mundo resolveu agora chamar de fake news, para ficar mais chique e para ficar mais leve. Não é mentira, é motivo de ódio, de desonra. O Felipe Moura Brasil é um dos que vivem falando desse gabinete de ódio lá no Antagonista. E o pessoal que cobre o Palácio, né, nos jornais, nas emissoras de rádio e televisão, né. Foram identificadas e removidas 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook e 38 contas no Instagram. Não é uma coisa política, não é coisa da esquerda, não é de comunista, não é de adversário, nada disso. Uma decisão que o Facebook resolveu adotar porque estava tendo um prejuízo imenso. Grandes anunciantes, dos maiores anunciantes do mundo, que na verdade é que sustentam o Facebook, o WhatsApp e outras coisas, não são o público, tem de graça porque tem propaganda. Os grandes anunciantes completamente incomodados com a identificação do produto deles, com mentiras, com tentativas com execução, né, com assassinatos de reputações, resolveram boicotar as redes sociais para forçá-las a evitar esse tipo de mensagem. Então o próprio Facebook, segundo a notícia que eu recolhi, que saiu dos jornais, nas emissoras de rádio e televisão, investigou através de institutos, empresas que fazem esse tipo de pesquisa, né? E o Brasil foi tido como um dos maiores propagadores de fake news, ou seja, de mentiras, de tentativa de desonrar as pessoas com mentiras, né, no mundo, né? A pesquisa indica que nessa lista está Tércio Arnaud Tomás. É paraibano da cidade de Patos. Essa família Arnaud é uma família bastante conhecida, ligada lá aos Carneiro, também do sertão, na Paraíba, uma família de políticos importante. Agora, esse rapaz, ele era assessor do Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio e trabalhava nessa área de computadores e foi transferido para o Palácio junto com o Carlos, que é o chefe do gabinete do ódio.
né, é assessor do presidente e integra o núcleo instalado pertinho do gabinete de Bolsonaro. Aí não dá para dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver, né? No mínimo, cruza com o rapaz, já tem várias fotos com ele aí circulando, etc. O estilo do gabinete do ódio é claramente o estilo de Carlos Bolsonaro, que usou, como sempre, uma palavra escatológica para denunciar, para definir o que ele acha que seja fake news, e lançou uma cortina de fumaça a respeito do fato de que ele foi identificado como o chefe criminoso dessa facção, dessa milícia virtual, que é outra expressão que se tem usado com muita clareza e com muito teor de verdade. Aí espalhou que ele está pensando em ir para o Texas, em morar no Texas, ter uma nova experiência. Espalhou também lá em Brasília que está muito irritado com a nova iniciativa do pai que está bancando o Jairzinho, o Paz de Amor, o que é uma farsa, eu acho, e que não vai impedir que qualquer hora ele volte a cometer as suas completas faltas de juízo, de educação e de inteligência em nome do seu temperamento. Aquela história da natureza, que eu já contei aqui da fábula do escorpião e do sapo, né? Pois bem, isso aí é tudo lorota, da mesma forma que são tentativas de tergiversar. Apesar de todo esse esforço lá do Facebook, eu continuo recebendo disparos do gabinete do ódio, ou seja, o mal não foi de todo debelado, né? A investigação que o Facebook promoveu é do mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas no Brasil chama atenção, porque esse senhor aí, que é um rapaz, deve estar na faixa dos 30 anos, né? O tal Arnaud, ele tem auxiliares identificados nessa investigação. José Matheus Salles Gomes, Matheus Matos Diniz, são dois deles. E há aqueles que já são notórios, né? Que são assessores principalmente dos três irmãos Bolsonaro, de outros parlamentares e também de ministros, como o ministro das Relações Exteriores, que claramente tem identificação com o inspirador deles todos, que é o horoscopista lá que mora em Virgínia, nos Estados Unidos, e que vive ameaçando Deus e o mundo, até mesmo o presidente Bolsonaro, né? Pois bem, essas investigações que foram feitas pelo Facebook, elas reafirmam uma coisa que eu sempre digo aqui, que é o seguinte: é claro que os jornais, que a imprensa clássica, que os veículos de comunicação da imprensa comum, as emissoras de televisão erram. Tudo errar é humano est, como diziam os romanos. Errar é humano. Sed in errore perseverare, diabolicus est. Mas perseverar no erro é que é diabólico. Os meios de comunicação que estão no mercado, eles não podem insistir no erro, eles não podem não se justificar com o erro, não denunciar o próprio erro, porque eles vivem de propaganda e eles vivem da compra pelo público. O verdadeiro patrão do comunicador, como dizia o meu velho professor de jornalismo, João Batista Lemos, é o leitor, é o espectador, é o telespectador, é o ouvinte de rádio, né? Agora, essa lógica capitalista passou a funcionar também nas redes sociais. Por isso, pela rapidez, pela necessidade de não perder dinheiro dos anunciantes, é que o Facebook resolveu agir e fechar esses canais que são produtores de calúnias, de injúrias, de assassinato de reputações, como diz muito bem o título do livro do Romeu Thomas Jr., né? Pois então, só que que o Estado brasileiro é muito lerdo e muito incompetente para punir, né?
E nós não temos uma lei que exija das redes sociais a mesma responsabilidade com a verdade que se exige dos jornais e dos jornalistas. Eu, por exemplo, já recebi muitos processos com exceção da verdade. As pessoas processam e você responde, olha, é verdade, e prova. No caso de mensagens e de disparos, isso não é possível porque não há uma lei. Agora passou uma lei no Senado, mas é uma lei muito defeituosa. É uma lei que prejudica a liberdade de expressão e que prejudica a privacidade. Essa lei é necessária, é urgente, mas não há pressa, não precisa correr. A Câmara, antes de aprovar, terá de submetê-la a um grande crivo da sociedade, que é a vítima, ao mesmo tempo, da desonra desses criminosos, mas também dos tiranos que querem usar esse tipo de lei para impor a censura. Eu insisto aqui que liberdade de expressão não tem nada a ver com falsas notícias, fake news, nada. A liberdade de expressão, ela tem autor, tem veículo certo, tem responsabilidade a responder na justiça, criminal inclusive. Então, não tem nada a ver com esses criminosos que são anônimos, muitas vezes são até robôs, e que atacam as pessoas, as instituições e a própria democracia. Por exemplo, o Bolsonaro está nessa onda e agora ele acaba de demitir 2 vice-líderes dele no Congresso. São os deputados bolsonaristas Daniel Silveira e Ottoni de Paula. Ambos saíram atirando para todo lado. Por exemplo, o Daniel Silveira bateu no próprio Bolsonaro. O Ottoni de Paula chamou o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news lá no Supremo, de lixo, né, de tirano, etc. Eu só queria fazer 2 observações. O caminho para investigar o uso do mesmo esquema desde a eleição deve ser seguido. Afinal de contas, eu tenho informações seguras de que é uma mentira essa história que o Bolsonaro fez uma campanha de graça. Não, ela custou bilhões de empresários que pagaram exatamente esse caríssimo esquema de montagem de mentira através das redes sociais e eles precisam ser investigados. A outra coisa é que os perfis de esquerda também precisam ser investigados porque também usam mentiras, inclusive contra as autoridades, contra o Estado brasileiro, com uma tentativa de mostrar que os ladrões do PT nos governos Lula e Dilma são vítimas de adversários políticos que querem denegri-los, como se a polícia e a justiça brasileira fossem incapazes de fazer todos os processos que fizeram e, no fim, ser tudo mentira. Então, eu estou a exigir também dessas autoridades que também sejam exigentes em relação ao uso de mentira e de narrativas fictícias com pretensões políticas em perfis de direita e de esquerda. A direita é mais grosseira e a esquerda é mais sutil. Isso não quer dizer que seja menos criminosa. Pois bem, antes de terminar esse meu vídeo de hoje, eu quero primeiro dizer que eu sempre fui um crítico muito forte da arrogância da torcida do Flamengo em relação ao time. Esse time é uma nação, essa camisa é um manto. Essa arrogância, agora que o time está com muito dinheiro e comprou bons jogadores, montou um time, chegou ao ponto de ontem eu assisti ao jogo com o Fluminense e o Fluminense foi campeão com muita justiça, simplesmente porque esqueceu essa história de quanto custa o elenco do Flamengo e jogou bem. E o Flamengo jogou com arrogância, e a arrogância não ganha jogo. E na hora que eu estava assistindo esse jogo deplorável, em que o Flamengo, com um time muito melhor, perdeu com justiça, mesmo tendo sido nos pênaltis do Fluminense, eu recebi uma notícia terrível para mim. Eu tenho 2 amigos de infância, o meu irmão Newton, que é um ano mais novo que tem 68 anos, e o meu primo José Gomes Pinto, que tinha um apelido de Eudésia e nós, na intimidade, o tratavam como Dedé. Eudésio ficou 22 dias numa UTI em Fortaleza, ele morava lá em Fortaleza, e morreu da Covid. Então a Covid atingiu uma pessoa muito próxima a mim
eu perdi metade dos meus amigos de infância na Covid, essa metade representada por Eudésio. Eu não tinha mais aquele contato. Eu ainda tinha contato com o Eudésio. Eudésio era um botafoguense fanático e a gente brigava muito em futebol. Eu nasci num lugar chamado Rio do Peixe, a fazenda do meu avô materno, e ele também. Nascemos em casas muito próximas, apesar de ter sido no campo. E nós íamos muito de Iraúna ao Rio do Peixe, nós dois, a pé, 9 quilômetros, conversando sobre... Eu era um pré-adolescente, ele já era um adolescente. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos e ele já tinha 17, 18, essa é a nossa diferença de idade. Ele foi embora antes de completar 78 anos e eu mando daqui um beijo muito saudoso para meu amigo querido e eu me sinto desfalcado. E desfalcado por essa pandemia terrível que atinge o Brasil de forma definitiva, por causa da forma canalha, genocida, cretina, com que não é combatida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, eu me despeço de você, direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.